Oi, gente, Maria aqui. Oi, eu sou a Caroline. E hoje nós vamos falar sobre os padrões de beleza da China nos tempos antigos, quando o país ainda era governado por reis e rainhas. Vamos começar falando dos famosos pés de lótus. Na China antiga, os pés de lótus, eles eram um padrão de beleza, sabe? Ele era tipo um padrão bem controverso, assim, porque eles começaram com esse padrão de beleza. Foi a dinastia de Tang, no caso, e se difundiu na dinastia de San. Mas o que são exatamente os pés de lótus, Carol? Eles eram constituídos em amarrar os pés, sabe, das moças, das meninas, a partir dos 5 e dos 6 anos, para que eles ficassem menores. Tipo, eles enrolavam em uma faixa e colocavam uma espécie de sapato para as meninas ficarem com os pés pequenos. E assim, era o jeito que as meninas e as mulheres atraíam os homens, porque era uma coisa bonita. E os pés de lótus, eles eram chamados assim porque era parecido. Quando os pés eram amarrados, eles ficavam parecidos com a flor de lótus. E essa prática dos pés de lótus, ela foi abandonada depois do século XX. Agora a gente vai falar de uma questão meio polêmica, que era sobre a obsessão que os chineses tinham antigamente pela pele muito, muito clara. Ela era associada à aristocracia e à nobreza. Ela era um símbolo de riqueza, status elevado, pureza e virtude. Então ele era refletido na literatura, poesia e arte. Por isso levou as mulheres a usar métodos como pó de arroz e ingredientes naturais para clarear a pele. Hoje, a pele clara continua sendo um padrão de beleza na China, só que agora já tem métodos mais saudáveis, né, de fazer isso, digamos assim, porque tem a maquiagem, né, que não prejudica tanto a pele quanto os produtos que eles usavam naquela época. Porque a maioria dos produtos eram feitos com ingredientes que acabavam prejudicando a pele a curto prazo. Eles eram tóxicos pra gente. Seria uma velhice precoce da pele e causava câncer de pele também. E por último, e não menos importante, vamos falar sobre a maquiagem chinesa. As roupas também, né? Porque elas eram roupas bem elaboradas e usadas pelos chineses daquela época. Essas roupas e essas maquiagens, elas eram um papel crucial na expressão da beleza dos chineses, na expressão de status social, identidade cultural também, né? Assim como a questão anterior que a gente citou, da pele clara. E entre os cosméticos que eram mais comumente usados, então o pó de arroz, que ele era usado para clarear a pele, o rouge, e ele era feito de ingredientes naturais, como açafrão, sucos de frutas, etc. E ele é usado da mesma maneira que a gente usa o blush hoje em dia, né? Que é tanto para deixar o rosto mais vermelho, com um aspecto mais natural, sabe? Mais saudável, etc. Batom e corantes labiais. Os lábios pintados de vermelho intenso destacavam a feminilidade. E o vermelho era uma cor que era muito presente na maquiagem, tanto por pintinhas que eram desenhadas pelo rosto, de tanto os desenhos, como o que a Carol tem na testa, e os lábios, que eram também, a maioria das maquiagens, eles eram tingidos de vermelho, e tinha também, conforme o tempo foi passando e a modernidade foi chegando, para representar isso também foram a fazer os delineados vermelhos também. Na China, como eles usavam a maquiagem muito branca, eles pintavam os dentes de preto, porque isso dava um contraste. Por exemplo, se a gente ficar com a pele totalmente branca, que era o caso deles, se eles sorrissem, ia aparecer os dentes iam parecer que os dentes estavam amarelados. Então eles pintavam os dentes de preto para tirar esse contraste da pele que era branca e não parecia que tinha os dentes amarelados. Agora, sobre a questão das roupas, elas eram comumente conhecidas como kimonos, que era o nome que as pessoas davam pra roupa, né? Por ela ser esvoaçada, assim. Os materiais usados para produzir esses kimonos eram geralmente a seda, o algodão e a lã, e os bordados. A seda, ela era muito valorizada pela nobreza por causa da suavidade que ela tem e o brilho que a seda tem.
né? E a seda também era um material que quem produzia era a própria China. Era bem caro, que era difícil de conseguir produzir a seda. Já o algodão e lã, eles eram usados pela a classe mais baixa. Isso aí, eles não eram tão importantes assim, digamos. Eles eram usados por pessoas... Como eu posso explicar? É isso. E os bordados, eles eram uma roupa de alta qualidade, uma roupa chique, digamos assim. Só os reis usavam. Eles eram muito complexos e tinham detalhes em fio de ouro. Então, por isso que é uma roupa muito chique. Cara, a qualidade, a cor e a complexidade das roupas indicavam um status social. E as cores mais vibrantes, assim, tipo o vermelho, por exemplo, era reservado só pra nobreza mesmo. Roupas refletiam identidade regional e cultural, com estilos e ornamentos específicos. Tipo o bordado, que eles tinham padrões específicos que representavam ali o país. Por exemplo, as roupas, os kimonos, que eram usados para casamento, por exemplo, eles tinham um padrão de bordado específico que tinha simbolismos especiais para o casamento mesmo. A maquiagem e as roupas da China antiga, elas não eram apenas por conta, né, da estética ou por achar bonito. Elas eram também... Elas tinham um profundo significado cultural e social. E elas refletiam a riqueza e a diversidade da sociedade chinesa, né, ao longo da história. Como eu posso explicar? Elas eram importantes em todos os sentidos. Elas são a história da China, né? É isso, até a próxima. Tchau.